Olá a todos vocês, eu sou a professora Ludmila, estarei com vocês para a nossa aula de Geografia, quinta etapa Ensino Fundamental. E na nossa aula de hoje, a aula 27, vocês podem encontrar lá no site do Saber Mais, juntamente com as atividades. Quem ainda não acessou, podem lá verificar essa nossa aula de hoje, ok? Então, olha só, vamos verificar o assunto que iremos estudar. Em Geografia, iremos estudar sobre a forma da Terra. Essa vai ser a primeira parte dos nossos estudos sobre a forma da Terra. Quando a gente observa o nosso planeta Terra, a gente observa e verifica, este modelo aqui, este desenho, observando o planeta Terra, e a gente analisa que ele não para. Ele vive em constante movimento. Então, a gente observa que o nosso planeta Terra, gente, praticamente ele está aqui perfeito, mas será que ele é desse jeito que a gente observa muitas vezes nos livros, nas revistas, na internet? Ou até mesmo aqui, como a gente está observando agora. Será que ele é nesse formato certinho aqui, quase um círculo, uma esfera? É isso que nós iremos estudar. Por quê? Antigamente, nas épocas passadas, a forma da Terra ela foi já muito questionada. Ainda hoje existem pessoas que questionam a forma da Terra. Será que ela é circular? Será que ela é esférica? Será que ela é plana? Então, nós iremos verificar isso nos nossos estudos. Olha só, a forma da Terra, a gente vai verificar aí, que durante muito tempo, foi discutido que a Terra, ela seria plana, tá? Então, durante muito tempo, realmente, o nosso planeta, ele foi discutido bastante por causa do seu formato, tá? Então, até a Idade Média, a gente vai verificar que alguns estudiosos, eles acreditavam que a Terra era plana, que os grandes navegadores saíam em busca de novas terras e em uma determinada área, aquela navegação, ela sumiria, porque poderia ter caído no abismo, Então, a gente observa que até a Idade Média, mas até hoje em dia, a gente observa que existem pessoas que acreditam ainda que o planeta Terra, ele é plano, tá? Mas, através de estudos, a gente vai verificar que outros sábios também, eles começavam a afirmar que a Terra, ela começa a apresentar o quê? Um formato mais arredondado, tá? Mas será que ela é redonda, perfeita? Como a gente observa aqui, será que ela tem alguma irregularidade? Será que ela é certinha? Tá? Então, hoje, o que a gente observa nessa forma do nosso planeta Terra? Olha só, hoje em dia, nós vamos verificar que é possível, tá? Afirmar aí com precisão por causa de quê? Das fotos, das imagens dos satélites artificiais, tá? Então, é possível afirmar que o nosso planeta Terra, a forma que ele vai ter, ele não vai ser plano, tá? Mas também não vai ser esse redondinho que muitas das vezes a gente observa, tá? Então, é possível afirmar com precisão aí por causa do aprimoramento das técnicas cartográficas que foram surgindo e até hoje continua esses estudos para realmente tentar definir essa forma do nosso planeta. E isso vem também através do desenvolvimento tecnológico. Até hoje, gente, esses estudos da forma do nosso planeta continua, tá? Então, a Terra tem uma forma arredondada, porém, a gente verifica que ela não vai ser aí uma esfera perfeita, tá? Então, a gente vai verificar, que o nosso planeta, ele vai ter três formas, tá? Uma que a gente observa, que a gente verifica muito nos livros, vai ser a esferoide, ok? Então, a esferoide vai ser essa forma aproximada que a gente observa que está em azul, tá? Então, essa parte aqui é o que a gente observa nos nossos estudos, nos livros, no planisfério, tá? A esferoide, que é uma forma aproximada. Porém, em questões de ter uma forma matemática, a gente vai verificar aqui a elipsoide, tá? Que é uma forma um pouco mais aproximada do que ela é realmente, tá? A elipsoide, gente, já vai ser esse formato que está em laranja, tá? Porém,
de acordo com estudos com sua graviometria, a gente verifica que a geóide é realmente a forma verdadeira do nosso planeta. Professora, o que é isso? Gente, isso são formas que o nosso planeta Terra, ele acaba tendo, tá? A esferoide, que é uma forma mais aproximada, pegando a geóide e a elipsoide, tá? Então, a esferoide é uma forma aproximada que pega tanto a geóide quanto a elipsoide, ok? Já a elipsoide vai ser aí um formato para se chegar aos estudos matemáticos, porém até hoje isso ainda é feito. E já a geóide já vai ser essa forma verdadeira do que a gente conhece hoje em dia, tá? Então, mas professora, geóide, o que significa geóide? Eu não sei. Gente, geóide é a forma do nosso planeta Terra, tá? O que isso significa? A diferença da geóide para a elipsoide, que a geóide, ela vai ser considerada achatada nos polos, tá? A gente vai verificar daqui a pouco essa distância, né, da linha equatorial para os polos. Vai ter uma diferença de 23 quilômetros aproximadamente, ok? Então, o que é geóide? O que significa geóide? Geóide, gente, a gente vai verificar aí que é o formato arredondado, tá, do nosso planeta, porém, a gente vai observar nos polos, tá, que vai ter um pequeno achatamento. Então, isso vai fazer com que o nosso planeta tenha essa forma geóide, ok? Então, geóide vai ser o formato arredondado com um pequeno achatamento nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E essas medidas que a gente verifica aí da forma da Terra, né? A gente vai verificar que essa forma da Terra vem através do quê? Dessas medidas, tá? Olha só, nessa linha do Equador que a gente observa, já vai ser uma medida já realizada que vai mostrar que a Terra é quase uma esfera perfeita, porém, nos polos a gente vai verificar que isso acaba mudando um pouco, tá? Por quê? Na área da linha do Equador, a gente tem aqui uma distância de 12.756 quilômetros, tá? Então, esse diâmetro que a gente observa do nosso planeta em relação à linha do Equador, né? O diâmetro da Terra, ele vai ser de aproximadamente 12.756 quilômetros diferente. Então, é aí que vai diferenciar, tá? Essa relação aí para ela se tornar geóide, tá? Ter essa forma aí de geóide, tá? Então, a gente verifica que tendo, né, esses polos diferente aqui do Polo Norte para o Polo Sul, então a gente verifica aqui esse diâmetro, tá, entre os polos já vai ser de 12.714 quilômetros. Então, a gente observa esse achatamento, esse pequeno achatamento nos polos. Mas a gente observa isso, tá, com os estudos bem específicos, tá? Essa diferença aí de achatamento nos polos vai ser bem específico, porque quando a gente observa uma imagem de satélite, quando a gente verifica a parte que pega os estudos, né, de livros na internet, a gente observa ali, parece que é uma esfera perfeita. Além disso, né, existem os relevos, que isso acaba alterando também a forma do nosso planeta e também das fossas oceânicas. Então, tudo isso vai estar relacionado a esses estudos, tá? Para se tornar um formato de geóide. E o planeta, a gente observa que, tendo esse formato, ele também não para. Nós estamos aqui, mas ele está se movimentando constantemente. E também nós iremos estudar e verificar esses movimentos que o nosso planeta ele vai realizar. E quais são esses planetas, né, que ele não para? Quais são esses movimentos que os planetas eles realizam e não param? Né? A gente vai verificar que os movimentos do planeta Terra, a maioria dos planetas fazem esses movimentos. Ok? Porém, a gente vai estudar o nosso planeta Terra porque nós estamos nele, ok? Então, a Terra ela não está parada, tá? Ela realiza inúmeros movimentos e 2 deles são muito importantes, é o que nós iremos estudar, tá? Os seus principais movimentos vão ser aí os movimentos de rotação e de translação, ok?
o movimento de rotação, a gente observa, né, que no movimento de rotação, nós vamos observar que ele vai ter uma duração, assim como o movimento de translação, tá? Rotação, a gente verifica que ele dura 24 horas. Mas, na verdade, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ok? Enquanto o de translação dura 1 ano, ou 365 dias e 6 horas, tá? 365 dias e 6 horas. Assim como rotação dura 24 horas ou 1 dia, ou 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, a gente vai verificar que vai existir essas diferenças. Mas, o que é o movimento de rotação? Vocês não podem esquecer que o movimento de rotação é o movimento que o planeta ele realiza, né, no seu próprio eixo. Enquanto de translação, a gente observa que ele vai durar 1 ano, tá? E ele vai girar em torno do Sol. Nós iremos verificar esses movimentos agora através desse vídeo. Olha só, vamos observar agora o movimento de rotação. O eixo de rotação do nosso planeta Terra, aí a gente observa neste vídeo que o eixo ele está um pouco inclinado. Para o hemisfério norte, a incidência de luz solar ela está sendo maior, tá? Não esqueçam que esse movimento ele não para, tá? É em torno aí de 1.669 quilômetros por hora que ele acaba girando. E o planeta, gente, gira de oeste para leste. É um movimento anti-horário. Esse movimento de oeste para leste vai fazer com que os países que estão a leste, né, tenham um dia a mais ou horas a mais, ok? Então, nesse movimento aí de rotação, a gente observa que o eixo, ele está provavelmente aí inclinado, tá? Então, o hemisfério norte, a incidência de luz solar, ela é bem maior do que no hemisfério sul, tá? Então, o que que isso significa? Que no norte, nós vamos ter aí, o verão, enquanto no sul vai estar ocorrendo o inverno, tá? Então, o movimento de rotação vai nos dar o quê? Os dias e as noites. Enquanto o hemisfério, né, alguns planetas que possam estar em um hemisfério vai ser dia, em outros pode ser noite. Enquanto nós temos aqui a noite, né, já existem países aí que são dia. Então, isso vem através desse movimento de rotação. Mas, além do movimento de rotação, um outro movimento que a gente tem que é muito importante também, né, é o movimento de translação. Mas, professora, se não existisse o movimento de rotação, o que aconteceria? Provavelmente, né, não poderia existir vida no planeta, dependendo da situação. Por quê? Porque um dia ia ser só sol e outro dia ia ser só escuridão, tá? Então, a gente observa que um outro movimento muito importante vai ser o movimento de translação que a gente observa. Além de já estar ocorrendo um movimento de rotação, o planeta Terra ele não para, continua esse movimento de rotação no seu próprio eixo, ele também vai estar girando em torno do Sol. E é aí que vem o quê? As estações do ano, tá? 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E também, através disso, vai nos dar o quê? O equinócio e o solstício, tá? O equinócio ocorre com as estações da primavera e outono. E o solstício, sol, o nome já fala, sol, verão, né? O oposto de verão, o inverno. Então, a gente observa que isso, né, acaba refletindo 3 meses para cada estação do ano, isso vai durar, né? E isso vai ocorrer com esse movimento de translação, que a planeta não para, né? Além do movimento de rotação, que não para nos dando os dias e as noites, e, além disso, esse movimento de translação que vai nos dar aí essas 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, enquanto em um hemisfério, se o eixo estiver mais certinho, né, vai ser primavera e outono ou vice-versa, e quando ocorre a inclinação do eixo, dependendo da incidência solar, vai ocorrer o verão
e o inverno, na verdade, dependendo aí dos hemisférios, ok, gente? Então, a gente observa, né? A forma do planeta Terra é geóide, né? Vai ter um formato achatado nos polos, tendo uma diferença aí de aproximadamente 23 quilômetros, tá? Da linha do Equador, e também te verificou esses dois movimentos importantes, que é a rotação e a translação. Verificando esses nossos estudos, vamos agora para as nossas atividades. Então, olha só, gente, nessa nossa dinâmica local interativa, nós temos 3 questões para vocês responderem. Como se imaginava o formato da Terra até o período da Idade Média? Questão 2, quais são as 3 formas da Terra mais conhecidas atualmente? E a questão 3, na linha do Equador, a Terra tem aproximadamente quantos quilômetros de diâmetro? Eis as questões para vocês, daqui a pouco eu retorno com a participação de vocês.
Estamos retornando agora com o momento da nossa interatividade, momento de vocês participarem conosco através do nosso chat no aplicativo Aula em Casa. Já temos as respostas aí de alguns alunos, verificando essas 3 questões da nossa dinâmica local interativa, né? Onde na primeira questão eu perguntei para vocês sobre o formato da Terra no período da Idade Média, né? Na segunda questão, as 3 formas que a gente observou e estudou, e na terceira questão a gente perguntei de vocês o diâmetro, né? Aproximadamente aí em relação à linha do Equador do nosso planeta Terra. Então vamos verificar aí algumas respostas de alguns alunos, como o Damião, né? Respondeu aí a questão de número 1, ele respondeu terra plana, tá? Daqui a pouquinho nós iremos verificar se vocês acertaram ou não, tá? Também temos aí a participação da aluna Maria do Socorro, eu acho, né? Que com a questão número 2, ela escreveu esferoide, geoide, etipizoide, mas é elipsoide, tá certo, Maria? Já corrige aí esse elipsoide, tá certo? Além disso, vamos verificar novamente, o Damião respondeu, né? Já mais completo aí com a questão número 2. Ele colocou aí terra plana, né? Ele escreveu terra planta, mas provavelmente deve ter sido aí algum erro na digitação. Terra plana na questão de número 1. Na questão de número 2, ele acabou escrevendo aí o Polo Norte, Equador e Polo Sul. Daqui a pouquinho nós iremos verificar aí também se você respondeu corretamente, tá certo, Damião? A Maria do Socorro também respondeu a questão de número 3, né, verificando aí esse diâmetro em relação à linha do Equador de 12.756 quilômetros, né? Também vamos verificar a resposta aí do Damião com a questão de número 3, né, 12.756 quilômetros também. Muito obrigada aí pela participação dos alunos que estão respondendo no chat. Não esqueçam de responder essas questões que também vocês podem encontrar no caderno de atividades, tá? No site lá do Aula em Casa, né, do Saber Mais. Também tivemos aí a participação do aluno Paulo, né? Respondeu aí a primeira questão sendo terra plana, tá? Em relação à Idade Média, faltou responder aí a segunda questão. Paulo, não esquece de escrever aí no chat, tá certo? Então, vamos agora para as nossas correções, né? Nessa primeira questão, nós iremos verificar aí, olha só. Na primeira questão, né, como se imaginava o formato da Terra até o período da Idade Média? Como vocês responderam, gente? Até esse período da Idade Média, tinha-se, né, a ideia de que o nosso planeta, ele era plano. Até hoje, esses estudos continuam, né, para realmente chegar em um formato mais exato, né, em relação à forma do nosso planeta Terra. Mas nós verificamos que a forma atual é a geoide, né, através dos estudos dos cientistas. Já na questão número 2, nós iremos verificar quais são as 3 formas da Terra mais conhecidas atualmente. Nós vamos ter 3, né? Essas 3 formas vão ser a de esferoide, que vai ser um formato que a gente observa muito nos livros, né? A gente observa essa esfera mais certa, porém, aqui realmente vai ser a geoide, tá? A geoide é esse formato do nosso planeta que vai ser achatado nos polos, tá? E a elipsoide, tá? E a elipsoide já vai ter essa forma aí em relação à matemática, ok? Então, nós temos essas 3 formas que a gente configura a geoide, a que é achatada nos polos, que a gente utiliza mais. E a questão de número 3, a gente vai verificar na linha do Equador, a Terra tem aproximadamente quantos quilômetros de diâmetro? Em relação à linha do Equador, gente, vai ter aí 12.756 quilômetros, diferente da dos polos, o diâmetro dos polos, tá? Vai ter aí menos 23 quilômetros, por isso que acaba se tornando aí achatado nos polos. Além de a gente observar, né, desse formato aí do nosso planeta, o relevo também acaba aí interferindo nessa parte aí do elipsoide, ok, gente? Então,
verificando essas questões em relação, né, que na porção do planeta aí ao redor da linha do Equador, na terceira questão, o diâmetro do nosso planeta, ele vai ter na linha do Equador esses 12.756 quilômetros, enquanto, né, os polos aí vai ter em torno de 12.714 quilômetros. É pouca coisa de diferença, porém, que acaba mostrando pra gente esse formato bem achatado aí nos polos, né? Que a gente acaba verificando essa forma aí de geóide, tá certo, gente? Quero agradecer aí a participação de vocês, dos alunos que responderam essas questões da nossa dinâmica local interativa, tá? E agora nós iremos para a próxima aula, a sexta etapa do ensino fundamental, continuando com as nossas aulas de geografia. A sua aula continua no próximo vídeo.